Pois nós vamos em 18 de julho. E naquela linha, né, tomando mate, desenhando, refletindo sobre a vida, fica pensando o seguinte, né? Como é que tem gente que consegue, vamos dizer assim, ó, ter simpatia pelo Lex Luthor, né, pelo agente laranja, né? Como é que é possível tu olhar para um cara que, diante de um fato onde as pessoas são fuziladas na fila para buscar comida, onde, segundo dados por baixo, 70 mil foram mortos na guerra, onde milhares de crianças foram assassinadas pelo carniceiro Netanyahu. E o cara vem e diz que não, vamos transformar aquilo lá numa Riviera. Faz um vídeo, posta nas redes da Casa Branca. E na época, inclusive, por ironia, né, junto com Elon Musk. Como é que alguém pode ter simpatia por um ser humano assim? Como é que a gente pode ter, como é que um ser humano pode ter simpatia por um outro ser humano? Quando, por exemplo, morre o Papa e o cara manda fazer um negócio onde ele aparece como novo Papa, desrespeitando bilhões de pessoas na sua crença, né, na sua religião, como o Trump fez. Como é que alguém pode ter simpatia por um cara que se fantasia de rei e faz postar? Como é que alguém toma medidas que dizimam empregos nos lugares mais pobres do mundo e se regozija dizendo que os americanos estão ganhando bilhões de dólares, sem nunca ter mostrado isso? Como é que alguém pode ter simpatia por alguém que vai e diz que as pessoas estão comendo gatos e cachorros? Ser desmentido imediatamente, mas continuar afirmando que em Cleveland as pessoas comiam gatos e cachorros diante da crise. Como é que alguém pode ter simpatia por alguém que troça da doença de um outro ser humano, como ele faz todos os dias e fazia na época da campanha contra o Biden? Mas está cheio de gente que sustenta esse tipo de gente, que nem esse Trump. Como é que pode alguém ter simpatia por alguém que imita pessoas morrendo com falta de ar? Como é que alguém pode ter simpatia por alguém que diz que Fernando Henrique deveria ter sido assassinado pela ditadura militar e que na ditadura militar houve um erro, mataram poucos? Como é que alguém, vendo isso, ouvindo isso, sabendo disso, consegue nutrir algum tipo de respeito por esta pessoa? Tudo nas nossas vistas, tudo nos nossos cotidianos. E às vezes se atribui isso tudo à ignorância, mas não. Olhem, por exemplo, as posturas do Conselho Federal de Medicina na época da pandemia e depois da pandemia. Olha, eu não posso atribuir estas posturas, que são posturas anti-humanas, à incultura.
ao iletrado? Não. Eu só posso atribuir que este tipo de simpatia se estabelece porque se enxerga nesta pessoa, nesses monstros, a projeção destes que nutrem simpatia por esses fascínoros. Olhem o tamanho do rolo que nós estamos enfrentando. Tem certos deputados, políticos, traidores, porque o Lula disse, por exemplo, que o Trump não foi eleito para ser imperador do mundo, e não foi. Esses dias eu fiz um post aqui que eu distinguia qual é a diferença entre o rei e o imperador. O rei governa o seu território e se limita a isso. Mas quando o rei tem pretensões expansionistas e de ocupação e de domínio sobre outros territórios, ele muda de nome, ele passa a ser imperador. Lula diz não. Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Não foi mesmo. Imediatamente a porta-voz americana responde. Mas ninguém se deu conta, ninguém não. Muitos se deram conta, mas os que gostam desse fascínora não perceberam que a última frase que a porta-voz diz é: Trump defende o interesse do povo americano. E tá cheio de brasileiro lambendo a bota do Donald Trump. Esse aspecto tem que ser valorizado, porque ela disse, neste aspecto, uma verdade, claro, que antes veio com outra mentira, né? Como eles vivem fazendo. Trump, líder do mundo livre, sim, amiguinho do Xi Jinping, do Bin Salman, do Orbán, de tudo que é ditador, de tudo que é autocrata, de Netanyahu, carniceiro de Gaza. Esse é o mundo livre do Trump. Olha, gente, acreditem, tem coisas que são complicadíssimas, né? Imagina se o cara chega na tua casa para negociar alguma coisa. Por exemplo, tu plantou uma árvore que está botando folhas para o terreno do vizinho, e o vizinho diz, cara, vamos negociar esta tua bergamoteira aqui, ó, que está me criando problema, mas para fazer isso tu tem que entregar o teu filho. Que negociação é essa? Vejam que o que o carniceiro, porque é um carniceiro, porque pessoas entram em estado de fome, porque vão perder seus empregos e etc., pede para o Brasil, é que o Brasil, está na carta que ele escreveu para o Bolsonaro ontem, pare imediatamente com o julgamento do Bolsonaro. Mas quem é ele para dizer isso? Que negociação pode existir nesses termos? E diante deste tipo de postura, o que o cara vai fazer se o Brasil já disse, não, as questões comerciais nós negociamos, mesmo que vocês sejam superavitários em relação a nós. Vocês ganharam quase $500 bilhão nos últimos 15 anos, nas nossas costas. Isso nós negociamos. Mas a autonomia, a soberania do Brasil, a autonomia do nosso poder judiciário, nós não negociamos. Como é que termina isso? E para finalizar, se tem uma coisa que dá para afirmar sobre o Trump e sobre os que simpatizam com ele, é que o Trump é desonesto, desleal, inconfiável. Ninguém sabe o que esse cara pode fazer. As nações do mundo anotam essa característica. O teatro das nações, o multilateralismo que vigia no mundo, terminou por quê? Porque existe um requisito que as pessoas decentes têm: honradez, palavra e lealdade. Nada disso
passa pelo agente laranja.